Agora a nossa terceira e última aula sobre potenciação. E nós vamos falar sobre o quê? Sobre as propriedades da potência. Olha lá, vamos ver a nossa primeira propriedade? Essas propriedades também vêm para facilitar o nosso cálculo, vocês vão perceber isso já já. Multiplicação de potências de mesma base. Para multiplicar potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Olha lá o nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos exatamente o quê? A multiplicação de bases iguais. Quem é minha base? O número 2. O que essa regrinha, essa propriedade me fala? Que nesses casos de multiplicação de mesma base, ou seja, só serve para potências de mesma base, eu vou conservar a base, ou seja, eu vou repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes. Quem são meus expoentes? O 3 e o 2. Então, eu botei aqui a minha base 2, 3 mais 2 é 5. Somei os meus expoentes. Fiquei com a minha base 2 conservada e somei meus expoentes, que deu um total de 5. Vamos ver agora a segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Para dividir potências de mesma base, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes, ou seja, é uma regra muito parecida com a da multiplicação. A diferença é que multiplicando você soma, dividindo você subtrai. Então, vamos ver? No exemplo, a minha base é quem? A minha base é 3. Novamente, essa propriedade só vai servir com potências de mesma base. Minha base é 3 em ambos, então eu vou conservar a minha base, ou seja, eu vou repetir ela e vou diminuir os meus expoentes. Quem é meu expoente? Eu tenho uma potência com expoente 5 e uma potência com expoente 3. Então, eu conservo a minha base 3 e eu vou subtrair os meus expoentes. 5 menos 3 é 2. Então, o resultado disso é 3 ao quadrado. E a terceira propriedade da potenciação é a potência de potência. Para elevar uma potência a um expoente, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Olha o nosso exemplinho aqui. 4 elevado a 3 e essa potência toda está elevado a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha base, que é 4, e eu vou estar multiplicando os meus expoentes. 3 vezes 2 é 6. Então, o resultado de 4 elevado a 3 elevado a 2 é 4 elevado a sexta potência. Só que eu coloquei aqui uma atençãozinha para vocês. Não confundir 4 elevado a 3, parênteses, elevado ao quadrado, com 4 elevado a 3 elevado a 2. Para ser potência de potência, que é essa nossa propriedade aqui que a gente acabou de ver, toda a potência, ou seja, todo o 4 elevado a 3, deve estar elevado ao expoente. Para isso, ela deve estar dentro do parênteses. Ou seja, não está dentro do parêntese não é a potência de potência. Está dentro do parêntese a potência de potência, vocês vão resolver daquela forma ali. Aqui, ó, eu coloquei a explicação disso. Eu coloquei, ó, para a gente ver qual é a diferença do 4 elevado a 3 dentro do parêntese elevado ao quadrado e do 4 elevado a 3 elevado ao quadrado fora do parêntese. Olha só. O 4 elevado a 3 ao quadrado é a potência toda que está elevada ao quadrado. Então, isso daqui é como se eu repetisse a minha potência 2 vezes. Lembra lá, ó, o meu expoente me diz quantas vezes eu vou repetir a minha base. Se a minha base é 4 elevado a 3, então eu vou repetir ela 2 vezes. E aí, a gente cai nessa primeira propriedade que a gente viu, que é a multiplicação de potências com bases iguais. E aí, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os meus expoentes. 3 mais 3 é 6. Então, essa potência aqui elevada ao quadrado gera 4 elevado a 6, como a gente já tinha visto aqui. Mas e o 4 elevado a 3 elevado ao quadrado? Aí é diferente, porque olha só, gente, quem está elevado ao quadrado aqui no caso é o expoente 3 e não a potência como um todo. Ou seja, o 4 ele não está elevado ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é só o meu expoente 3. Então, é ele que eu vou repetir 2 vezes. Vai ficar 3 ao quadrado, ó, esqueci a base. Repeti só o meu expoente elevado ao quadrado. Virou uma nova potência, entendeu? Ficou 3 ao quadrado, vai ser 3 vezes 3, eu repito a minha base, quantas vezes o meu expoente me disser, 3 vezes 3 é 9. E olha só, então esse 4 elevado a 3 elevado a 2, na verdade, ele é 4 elevado a 9. Viu como não é a mesma coisa?
Por isso que você não pode confundir. Potência da potência é uma coisa, isso daqui é outra. Então, não está dentro do parêntese, não é potência de potência. Vocês vão elevar o expoente ao outro expoente que ele está sendo indicado. É a potência de potência, você vai elevar a potência inteira àquele expoente, tá? Aqui, ó, eu deixei a explicação. Ó, neste caso, quem está elevado ao expoente 2 é o expoente 3 e não a potência toda. Neste caso aqui, tá bom? Aqui é só uma explicaçãozinha sobre o que é potência, coisa e tal, mas a gente já viu na primeira aula. E aí, ó, eu trouxe uns exemplos pra gente dessas propriedades que a gente acabou de ver. E aí eu quis provar para vocês que é muito mais fácil a gente usar as propriedades do que não usar. Olha lá, ó, o 2 elevado ao quadrado vezes o 2 elevado a 3. Isso daqui é quem? É a minha primeira propriedade. A propriedade que me diz que em multiplicações de potências de mesma base, basta eu conservar a base e somar os expoentes. Mas se eu fosse fazer isso sem lembrar dessa regrinha, olha o trabalho que eu ia ter. Quem é o 2 ao quadrado? O 2 ao quadrado é o 2 vezes 2. E ele está multiplicando o 2 ao cubo. Quem é o 2 ao cubo? É o 2 vezes 2 vezes 2. Olha o trabalhão que eu ia ter para chegar que isso daqui é igual a quanto? 2 elevado a 5. Por quê? Porque, ó, o que é a minha potência? Vamos lembrar do conceito de potência. É o expoente, é a multiplicação de fatores iguais. Epa, deu uma embolada aqui. Vamos lá, de novo. Conceito de potência é o quê? É a multiplicação de fatores iguais. Todos os meus fatores aqui são iguais, não é? Então, quem vai ser meu expoente? Minha base vai ser quem está se repetindo, ou seja, o 2. O meu expoente vai ser quantas vezes essa base se repetiu. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Deu um trabalhão, né? Quando eu poderia ter feito só o quê? Multiplicação de potência da mesma base. Conservo a minha base e somo meus expoentes. 2 mais 3 é 5. Olha quanto espaço, quanto tempo eu economizei. Muito mais fácil, né? Olha a B. A B é de novo um exemplo da primeira propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Lembra lá das potências especiais? E 3 ao cubo vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Repito a base e somo quantas vezes ela se repetiu para escrever meu expoente. Quando eu poderia ter feito só o quê? Somado os meus expoentes. Tá vendo como poupa tempo, como poupa espaço? E aqui, ó, a minha segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Vamos fazer sem usar a propriedade. Vamos supor que eu não sei usar essa propriedade, eu não lembro como é que faz. Quem é o meu 3 elevado à quinta potência? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E quem é o 3 elevado ao cubo? É o 3 vezes 3 vezes 3. Bom, eu estou dividindo esse por esse. Então, eu vou cortar esse com esse com esse e esse com esse. Quem que sobrou? Sobrou 3 vezes 3. Então, a minha base, quem se repete, é o 3. E o meu expoente é quantas vezes se repetiu? 2. Deu um trabalhão, né? Quando, na verdade, eu poderia ter conservado a minha base e subtraído meus expoentes. Isso aqui é dar quanto? A mesma coisa, porque, obviamente, tem que dar certo, tá bom? Tanto usando a propriedade quanto não usando. Vamos ver a D, então. 2 elevado ao cubo dividindo por 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó, eu escrevi primeiro 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, e depois eu escrevi o 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Novamente é uma divisão, então o que tem de igual eu vou cortar. Por que eu corto? Porque 2 dividido por 2 é 1, tá bom? Aí, ó, sobrou quem? Sobrou o meu 2. 2 elevado a quanto? A 1. O expoente 1 eu não preciso escrever, tá bom? E aqui? Aqui eu poderia ter poupado esse trabalhão, né? Bastava eu subtrair os meus expoentes, que é dar 2 elevado a 1 ou o próprio 2 sem expoente nenhum. Letra E, já é aquela questão lá de potência de potência. Olha só o trabalhão novamente, ó. 4 ao cubo, e isso tudo aqui está elevado a 2. 4 ao cubo elevado a 2 é o mesmo que 4 ao cubo vezes 4 ao cubo. E aí a gente cai lá naquela primeira propriedade, que é a da multiplicação de potências de mesma base, ou seja, o 4 ao cubo é quem? 4 vezes 4 vezes 4, vezes 4 vezes 4 vezes 4 e de novo. Isso aqui vai dar quanto? A minha base é o 4, que é o número que está se repetindo, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Só que bastava eu fazer o quê? O que essa propriedade me fala, gente? Que eu vou conservar a base e eu vou multiplicar os meus expoentes. 3 vezes 2 é 6. A F também é isso, ó. 5 elevado ao cubo, e isso tudo elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo elevado ao cubo vai ser 5 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo. Escrevendo isso daqui, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, são todas iguais, então vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Vamos lá, minha base vai ser o 5, porque é o número que se repete. O meu expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E olha o trabalhão que eu ia ter economizado se eu simplesmente multiplicasse os meus expoentes. 3 vezes 3 é 9. Tá vendo qual é a utilidade, qual a importância de eu saber usar as propriedades de potenciação? Agora, ó, eu deixei para fazer essas últimas aqui com vocês. Então, ó, eu tenho 5 elevado a 3 ao cubo, né? Vezes 5 elevado à quarta potência. Eu vou resolver primeiro sem utilizar a propriedade. Então, ó, eu ia ter que escrever o que é o 5 elevado a 3? Vai ser o 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes... Quem é o meu 5 elevado à quarta potência? É o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui vai dar o quê? Eu vou repetir a minha base, que é 5, né? E o meu expoente vai ser quantas vezes essa base se repetiu. Ela se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 5 elevado a 7. Agora, vamos fazer aplicando a propriedade. Multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base, que nesse caso é o 5, e eu vou somar os meus expoentes. Bom, quanto que é 4 mais 3? 7. Vamos fazer agora um exemplo da divisão de potências de mesma base. O que é o 5 elevado a 6? O 5 elevado a 6 é o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o 5 vezes ele próprio 6 vezes. E quem é o meu 5 ao quadrado? Vai ser o 5 vezes 5. Posso cortar o que é igual. Então, esse vai embora com esse vai embora com esse. Quem sobrou? 4 5. Então, a minha base é 5 elevado a 4. Sendo que se eu aplico a propriedade, eu vou apenas conservar a minha base e diminuir os meus expoentes. Isso aqui vai dar 5 elevado a 4. E, por fim, a minha potência de potência. 5 ao quadrado elevado a 3. 5 ao quadrado elevado a 3 é 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Opa, vezes 5 ao quadrado de novo, porque está elevado a 3. Quem é meu 5 ao quadrado? O meu 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vezes, de novo, 5 ao quadrado, que vai ser 5 vezes 5, vezes, mais uma vez, o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Isso aqui, então, vai ser... Quem vai ser minha base? O número que repete, o 5. E meu expoente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando, na verdade, eu poderia ter feito só o quê? Conservado minha base e multiplicado meus expoentes. 2 vezes 3 é 6. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu explico novamente.